no canal UOL para te trazer notícias e também todos os bastidores da política no Brasil. E o assunto agora é a briga entre Dilma Rousseff e Ciro Gomes. Na verdade, quem começou foi o Ciro, numa entrevista. Aliás, essa é a enquete também aqui no nosso YouTube. Você acha que Ciro Gomes foi misógino em fala sobre Dilma? E 59% disseram que sim, 41% não. Vamos entender essa história. A ex-presidente usou, inclusive, as redes sociais para chamar Ciro Gomes de misógino. Ele, durante uma fala, numa entrevista ao podcast Estadão Notícias, ele disse estar seguro de que o ex-presidente Lula conspirou pelo impeachment de Dilma. E aí, nas redes sociais, a ex-presidente rebateu as declarações dele. Disse que, aí a gente está vendo aí o tweet da Dilma, dizendo que o Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação. E aí depois Ciro Gomes foi e respondeu a Dilma também. Aí ele escreveu: na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas foi quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que eu estou falando de você, Dilma. Ele foi bem claro e direto aí. E aí Dilma respondeu. Aí Dilma respondeu também. Tem a resposta da Dilma? Coloca pra gente a resposta da Dilma. Quando ela chama ele de misógino. Não temos aí? Eu acho que não. Cadê? Agora a gente tem a resposta da Dilma. Aí tá aqui, ó. Só Ciro Gomes é competente. Esse é o pecado de sua enorme presunção. Essa é a sua visão quando se trata de avaliar o resto da humanidade. Mas quando se trata de mulher, a sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina. Vou colocar a batata quente no teu colo, Josias. Ciro Gomes foi misógino? Eu acho que misoginia é outra coisa, né? Ele acusou a Dilma de incompetência, de presunção. Acho que ele não foi injusto na acusação. A Dilma se revelou no governo muito incompetente mesmo e presunçosa. Ela achava que entendia de assuntos com os quais ela não lidava adequadamente, e o governo dela foi um desastre, né? Produziu uma ruína fiscal, ela tinha dificuldades para se relacionar politicamente. Foi um desastre o governo dela. Então, não acho que isso daqui seja misoginia. É preciso entender o que está acontecendo, né? O Ciro Gomes ficou irritado na semana passada porque o Lula esteve em Brasília e se reuniu com um arqui-inimigo dele, que é o Eunício Oliveira. O Ciro chama o Eunício Oliveira, o cacique do MDB, de ladrão. Então, o Lula esteve em Brasília, foi à casa do Eunício para um jantar e se reuniu ali com os caciques do MDB, menos gente do que ele gostaria. O que disse o Ciro? O Eunício foi um dos articuladores do impeachment da Dilma. E quem presidia o Senado naquela ocasião era o Renan Calheiros, que não foi a esse jantar na casa do Eunício, porque estava como o relator da CPI, não ficaria bem que ele comparecesse, mas ele é afinadíssimo com o Lula. Então, o Ciro disse, olha, o Lula se reunindo com essa gente, fica mais evidente ainda de que ele contribuiu para o impeachment da Dilma. Agora, para entender ainda mais profundamente o que está acontecendo, é preciso reconhecer o seguinte: você pode criticar o Ciro Gomes por muita coisa, exceto por falta de clareza. Então, num instante que todo mundo está se perguntando onde fica a terceira via, o Ciro Gomes, que é o presidenciável do PDT, ele está percorrendo uma avenida própria, na contramão do PT. Durante 2 décadas, o Ciro disputou o Palácio do Planalto 3 vezes, sempre mantendo com o PT, com o petismo, uma relação de amor e ódio. Agora, ele está assessorado pelo João Santana, um ex-marqueteiro do Lula e da Dilma, e se convenceu de que o êxito da sua campanha passa por uma trombada com o PT. Então, até fevereiro, o Ciro trabalhava com a hipótese de que o Bolsonaro iria para o segundo turno, em 2022, com um candidato, ele, Bolsonaro, iria como um candidato favorito a fazer do adversário dele o próximo presidente da República. E o Ciro declarou, na ocasião, em fevereiro, quem for contra o Bolsonaro no segundo turno tem a tendência de ganhar a eleição. O menos capaz, disse o Ciro Gomes, de realizar essa tarefa é o PT. Por isso, a minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno. Isso dizia o Ciro Gomes em fevereiro. Em maio, o Ciro alterou a sua equação. Ele passou a trabalhar com a hipótese de que
sob os efeitos da pandemia, a candidatura do Bolsonaro vai derreter, abrindo um espaço no ano que vem para que um outro candidato dispute o segundo round da sucessão presidencial contra o Lula. Aí ele tratou de apimentar as referências contra esse candidato, contra o Lula. Eu vou para cima dele, disse o Ciro, se referindo ao Lula como o maior corruptor da história brasileira. Numa entrevista que deu para nós aqui, ele confirmou que estava trabalhando com essa equação de ser ele, Ciro Gomes, o adversário do Lula no segundo turno. É nesse contexto que estão inseridas essas mais recentes críticas do Ciro à proximidade do Lula com esses personagens aí, Renan, Eunício, a insinuação de que ele favoreceu o impeachment da sua gerentona e essa troca de farpas com a Dilma. Muitos consideram arriscado o movimento do Ciro, mas o risco ele é calibrado, neste caso, por pesquisas qualitativas. E ele representa um aceno ao eleitorado que votou no Bolsonaro para fugir do PT e agora está fugindo dos dois, do Bolsonaro e do Lula. Essa operação é arriscada, mas para quem tem pouco a perder, como é o caso do Ciro Gomes, o risco pode ser, não a terceira, mas a única via que leva à recompensa eleitoral.